Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Eu desejo que muito bem. Bom, retornando às nossas atividades, às nossas lives de segunda-feira, o mês de agosto foi um mês de descanso, para curtir as férias com a família, com meus príncipes, como vocês sabem. E agora, no mês de setembro, nós iniciamos com tudo as lives da segunda-feira à noite com duas convidadas de peso. A enfermeira Isis, auriculoterapeuta, que já nos prestigiou no mês de julho, falando sobre como empreender no seu consultório próprio por meio da auriculoterapia. E temos também uma convidada muito especial, a enfermeira Tatiane Silva, também auriculoterapeuta, e para falar de um tema de suma importância, até já coloquei a camisa para poder lembrar, de destacar, no mês de setembro, a prevenção ao suicídio, com o Setembro Amarelo. E nada melhor, do que falar um pouco sobre a nossa saúde mental, como já dizia o filósofo, mente sã, corpo são. E aí, duas pessoas, muito habilitadas, que têm várias experiências para compartilhar conosco nessa noite, com a enfermagem empreendedora por meio dessas práticas integrativas e complementares, cada uma com uma série de ferramentas não farmacológicas de cuidado, como nós falamos, para ajudar a nossa população a conquistar a saúde mental. E principalmente com doenças que já têm aí bem enraizado por causa da nossa cultura, da nossa sociedade, que são as questões psicossomáticas que acabam adoecendo a pessoa aos poucos. E justamente por causa desse julgamento que existe, quando nós apresentamos qualquer questão psicoemocional, as pessoas acabam tendo essa dificuldade de pedir ajuda, de compartilhar essa situação difícil que vive. Então, nada mais importante do que nós darmos voz e espaço para abordar um pouco sobre doenças psicossomáticas e as práticas integrativas e complementares que realmente têm um impacto muito positivo, e um retorno muito grande, nesse resgate à saúde dos nossos clientes. Bom, beijo para todos vocês. Depois eu vou acenar aqui, chamar as nossas convidadas, agradecer vocês que já estão compartilhando. Chamar, por favor, deem aí os coraçõezinhos, porque o Instagram entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e acaba, convidando outros colegas para assistir. Beijo, meninas. Vocês Boa estão noite. online. Boa noite, querida. Boa noite. Seja bem-vinda, Tatiane. Seja bem-vinda, Isis. Obrigada. Gostaria de agradecer muito a vocês, por organizar o espaço na agenda, que eu sei que é muito cheia, mas para a gente poder trabalhar um pouco, e vocês compartilharem, principalmente com a gente, o trabalho de vocês como enfermeiras, principalmente com essas ferramentas não farmacológicas de cuidado, a auriculoterapia, principalmente, para levar um pouco mais de conhecimento, e começar a desconstruir uma visão distorcida que as pessoas têm acerca, dessas doenças psicossomáticas, que nada mais é do que essas emoções que a gente acaba elaborando, de uma forma inadequada e acaba sendo um efeito em cadeia, aquela famosa bola de neve que começa num ponto e acaba explodindo em outro. Exatamente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Então eu vou apresentar, a doutora Isis Machado. Até deixei aqui anotado porque o currículo de vocês é muito grande. Então, habilitada em auriculoterapia, laser terapia, fitoterapia, aromaterapia e, como eu também, praticante das barras Access. E a professora, que também é professora, a enfermeira Tatiane Silva, habilitada em auriculoterapia, aromaterapia, ventosoterapia, drenagem linfática, massagem relaxante e massagem relaxadora. Olha, eu preciso realmente de uma sessão com você. Vamos marcar. Sou suspeita, adoro massagem. Então, minhas queridas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu passo a palavra para vocês começarem, a se apresentar e depois, principalmente trazer qual é a visão que vocês têm, dessas doenças psicossomáticas que vocês tanto têm atendido no consultório dos seus clientes. Quem vai começar? Isis, Tatiane? Isis. Pode começar, Isis. Pode ser. Olá, gente, boa noite. Tatiana, obrigado pelo convite. Paula, obrigado por ter aceito o nosso convite, por fazer essa live. A Tatiana teve essa ideia, Nós nos conhecemos em uma de umas lives aí pelo Instagram e fizemos alguns contatos e ela teve essa brilhante ideia da gente fazer essa live nesse mês aí comemorativo,
do Setembro. Setembro Amarelo. E eu quero começar falando sobre as doenças psicossomáticas. Eu não vou me apresentar aqui porque a gente já fez uma live, eu já me apresentei na outra live, eu acho que as pessoas que estão na live aqui já sabem que a gente trabalha com práticas integrativas, auriculoterapia, né? Não vou deixar meu currículo, a Paula já deixou aqui. Primeiro eu queria agradecer e eu queria falar um pouco sobre as doenças psicossomáticas, né? Psicomente, somática e somatização, né? Então, somatização da mente, né? São desordens emocionais e psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos, provocando aí provocando várias queixas, né? E aí é onde a auriculoterapia trabalha, dentro dessas queixas, né? Dentro dessas sintomatologias que essas doenças que a Tatiana vai falar um pouquinho depois, que é a parte dela, que é a ansiedade patológica, depressão, síndrome do pânico, né? Nós dividimos aqui o assunto e a Tatiana vai falar um pouquinho delas, mas a auriculoterapia em si, ela trabalha essas sintomatologias que uma ansiedade patológica traz no ser humano, né? Como inquietação, irritação, insônia, dificuldade de concentração, falta de ar, palpitação. Então, ela trabalha essas sintomatologias que essas patologias, principalmente a ansiedade patológica, a ansiedade generalizada, né, ela traz, né, no ser humano. E hoje eu tenho, assim, dois tipos de clientela. Uma primeira clientela que vem para mim com um diagnóstico fechado, né, de uma síndrome do pânico, de uma ansiedade, de uma depressão, de uma síndrome de burnout, ou um paciente que vem com a sintomatologia, né, ele sabe que ele tem esses sintomas, causado por alguma ansiedade exacerbada, mas nunca procurou um psicólogo, um médico para tratar. Mas ele vem com esse tipo de sintomatologia e muitas das vezes ele vem para mim com exames e diz, olha, eu já fiz dosagem enzimática, porque exame de sangue, né? Dosagem de enzimas, porque eu achava que eu estava com algum problema cardiológico, meu coração não para, é acelerado o tempo inteiro. Já fiz exame de imagem, já fiz vários exames e o médico falou para mim, né, o profissional médico falou para mim que era ansiedade. Então, eu tenho esses dois tipos de paciente, de cliente, né? O que me procura já com diagnóstico, né, fechado, e o que me procura sem diagnóstico, mas com sintomatologia. E aí é onde a gente vai, aonde eu adquiro esse paciente, faço uma avaliação, né, um plano de cuidados, um protocolo individual para esse paciente, seja ele que venha com diagnóstico ou sem diagnóstico, em cima dessa sintomatologia que esse cliente traz para mim. E é onde a auriculoterapia atua como um medicamento, que muitas das vezes esse paciente, por N motivos, ele vem não querendo tomar mais o medicamento, né? Entendi. Quer uma terapia natural, quer um tratamento mais natural, né? Que não seja medicamentoso, isso por motivos pessoais. E é onde a gente trabalha com a auriculoterapia, montando um protocolo individual dentro daquela sintomatologia daquele paciente e atuando aí num tratamento totalmente natural. E, além da auriculoterapia, a gente faz as orientações, indica aromaterapia, indica chás, né, calmante, tudo relacionado àqueles sinais e sintomas que esse paciente vem apresentando e que muitas das vezes ele deixa de ter uma vida social, né? Muitas das vezes esses sinais e sintomas ocasiona esse paciente a ter uma vida social por conta dessas sintomatologias. Uma tristeza, uma opressão ao um sentimento opressor de que alguma coisa vai acontecer.
tudo são sintomas de uma ansiedade assim exacerbada, né? De uma ansiedade patológica. E aí é onde as práticas integrativas entram, né? Atuando dentro desses sintomas, totalmente de forma natural, sem efeito colateral, né? E é onde nós, enfermeiras, né, das práticas integrativas, podemos aí estar atuando com esses pacientes. Sim, isso que você falou, Isis, assim, vale, né, até destacar, queridos, que como a gente fala, as práticas integrativas e complementares, elas também são qualificadas como ferramentas de cuidado não farmacológico. Então, né, nós queremos deixar aqui destacado que caso, né, você já faça uso de algum medicamento, né, alopático, vamos qualificar assim, né, que a prática integrativa e complementar, seja a fitoterapia, a aromaterapia, a auriculoterapia que as meninas aqui trabalham, elas entram realmente, né, paralelas a esse tratamento. É claro que como elas são mais sutis, mas elas de fato têm um impacto global muito maior, esses sinais e sintomas com o passar do tempo, né, realmente tem uma remissão por completo. E em caso, né, de doenças que ainda não existe a cura para essa medicina atual, mas a gente vê que existe um controle, né, um manejo melhor dessa condição e a pessoa tem um espaçamento muito maior entre essas crises. Né? Então, assim, são ferramentas que realmente têm um impacto muito maior, porque, né, como a Isis bem destacou, são situações que acabam, né, minando as relações de trabalho, as relações sociais, familiares, afetivas, porque, infelizmente, é algo que a gente até gostaria de deixar bem destacado para uma reflexão de cada um de nós, né? Nós, mesmo tendo um entendimento, né, não somos aqui leigos, né, nós somos profissionais de saúde como um todo, ainda assim nós trazemos, muitas das vezes, na nossa fala, no nosso olhar, na nossa postura, né, um olhar, uma fala de julgamento para aquela pessoa que, como a Isis também citou, tem situações que, em algum momento da nossa vida, nós vamos vivenciar. Então, um dia que nós estamos mais entristecidos, um dia realmente que a gente, né, está se sentindo mais magoado, ou com aquele ímpeto de raiva. Então, essa labilidade emocional, né, que é essa oscilação das emoções ao longo do dia, é natural do ser humano. Mas nós vivemos numa sociedade, infelizmente, de que se nós tratamos de algo, como eu brinco muito com meus alunos em sala de aula, que é do pescoço para cima, alguma questão psicoemocional, há aquele julgamento. E às vezes nós mesmo como profissionais de saúde, que não somos às vezes da saúde mental, fazemos isso com aquela pessoa. Porque se aquela pessoa fala que ela vai, né, fazer a estética, que eu estou viciada na Jaqueline, se a gente vai fazer algum procedimento estético, se a gente vai no cardiologista, no ginecologista, o que for, todo mundo bate palma. Mas se nós temos uma pessoa do nosso convívio que fala que está, né, se sentindo muito triste, ou então está se sentindo muito raivoso, ou qualquer outra oscilação dessas emoções, e ela vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, todo mundo já olha de canto de olho, né? Então, aquele julgamento de que será que está ficando maluco? E fulano é o tarja preta. Então, as pessoas já estão vivendo um momento complicado e ainda tem que lidar com o julgamento daqueles que são próximos e deveriam dar esse apoio, né? Então, realmente, a gente observa que são situações no dia a dia que impactam a saúde mental. Né? Se você tem problemas para dormir, se você tem problemas em gerenciar até mesmo o seu tempo e as suas relações, você tem uma questão de saúde mental. E se essa situação permanecer por um tempo maior mal elaborada, é certo de que o seu corpo vai sinalizar isso para você, principalmente, né, na sua pele. E aí eu puxo um pouco a brasa para minha sardinha com a questão da psicodermatologia. Né? Então, todo mundo sabe pela pele da pessoa, né, só de olhar na pele do rosto, quando a pessoa dormiu bem ou quando a pessoa está apaixonada. Né? Então, fica nítido. Né? Então, nosso corpo é muito responsivo a esse nosso mundo interno das emoções. Pode falar, Tatiane. Então, é justamente isso, né? Como a Isis falou, você também falou. Estamos vivendo num mundo, eu até ministrei uma aula esse final de semana e a gente falou justamente sobre isso, sobre saúde mental, principalmente no ambiente de trabalho. E foi algo que justamente eu percebi, como Paula falou, que o preconceito, ainda existe um preconceito, um julgamento, e por incrível que pareça, são de profissionais da saúde,
que, queira ou não, ainda tem um certo entendimento, né? Porque a gente estuda isso na faculdade, mas que quando se trata de um filho ou qualquer membro da família que seja, tem um total julgamento, não consegue aceitar, né? Então, assim, falar sobre saúde mental hoje ainda, infelizmente, é um tabu, né? As pessoas ainda estão aprendendo, tem mudado. Eu tenho percebido que durante os últimos anos as pessoas têm compreendido mais e acolhido essas pessoas e tratado a saúde mental como uma patologia propriamente dita, assim como uma pessoa que é diagnosticada com hipertensão arterial, alguma cardiopatia. Então, a gente precisa realmente tratar a saúde mental desta forma, né? Com prioridade e com critérios da mesma forma que a gente trata as demais patologias. Exatamente. Então, a gente vive num mundo hoje muito imediatista, né? O nosso foco hoje, que eu vou comentar um pouco, é sobre ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Então, a gente vive num mundo hoje muito imediatista, tudo é pro agora, né? Pro ontem. Então, as pessoas, as informações vêm por questões de segundos, estão se atualizando por questão de segundos e a gente precisa estar atualizado também e dar conta de tudo. Então, isso tem gerado uma sobrecarga psíquica imensa, né? Hoje, no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, 18 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão e 60 milhões de pessoas são diagnosticadas com transtornos de ansiedade. Né? O mundo, segundo a Organização Pan-Americana, são 300 milhões de pessoas diagnosticadas somente com depressão. Isso é os diagnósticos, né? Porque tem muitas pessoas que ainda não conseguem buscar ajuda, não conseguem ter o seu diagnóstico fechado e buscar um tratamento. Então, falando de ansiedade, nada mais é do que existe duas vertentes, né? A ansiedade normal, natural, que rege a nossa vida, a gente precisa dessa ansiedade para a gente poder dar continuidade, para a gente seguir. Até aquela ansiedade que a gente fala que é normal, que dá ânimo para a gente acordar, fisiológica, que dá para a gente, que nos anime, nos dá ânimo para trabalhar, para estudar. Então, diferente da patológica, né? A patologia totalmente nos paralisa. Quando a pessoa é diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizado, na verdade o transtorno de ansiedade em si é várias doenças, né? São transtornos de diversas doenças. São vários tipos que existem. O transtorno de ansiedade em si, ele paralisa o ser humano. Ele cria dentro de você uma preocupação excessiva, e essa preocupação excessiva acaba causando até uma autossabotagem. Então ele começa a ter sintomas tanto físicos como psicológicos. Insônia, pensamentos acelerados, lapsos de memória. Os sintomas físicos, taquicardia, tremores, sudorese, falta de ar. Então, é de extrema importância a pessoa compreender esses sintomas. Né? Eu costumo sempre falar do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue diagnosticar o que é fisiológico e o que é patológico. A gente consegue ter essa diferenciação. Então, a gente precisa começar a olhar para a gente mesmo, que está faltando muito também, né, na sociedade, esse autocuidado. A gente sempre foi acostumado a cuidar dos outros, mas a gente nunca cuida da gente. Né? Então, quando a gente começa a olhar realmente para a gente consegue ter essa compreensão do que é fisiológico e do que é patológico. E dentro do transtorno da ansiedade, a gente traz a fobia social, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno alimentar, tem a síndrome do pânico. Então, a pessoa pode ser diagnosticado com o transtorno de ansiedade e pode vir acompanhado com todas essas síndromes. Né? A pessoa desenvolver uma fobia social, uma síndrome do pânico, que normalmente é o que acontece. Então,
E as terapias integrativas vai ajudar nesses sintomas, e ajuda de verdade mesmo. A gente vai chegar para a pessoa e vai falar, não procure um especialista, né? Não tome nenhum fármaco. Quem somos nós, né? Mas a gente sabe que as terapias integrativas, as terapias naturais, têm 100% de eficácia em relação aos sintomas desses transtornos e dessas patologias. Sim, e assim, hoje nós trabalhamos realmente, né, o que é preconizado pelo nosso Sistema Único de Saúde é a resolutividade dos problemas apresentados pelas pessoas e, lógico, nesse trabalho interdisciplinar na equipe multiprofissional. Então, nós entramos como enfermeiras, tendo, né, as suas ferramentas de trabalho como terapeutas, mas sempre temos aquela rede, né, de colegas que também fazem um acompanhamento que, como eu falo com muita frequência, um profissional sozinho não levanta nenhum paciente, né? Então, ele vai dar continuidade com o psiquiatra ou com o psicólogo, né, ou outro médico clínico, mas nós conseguimos observar, assim, né, que do que nos cabe, que é cuidar daquela pessoa que está vivenciando aquele problema de saúde, realmente há uma melhora muito boa de toda essa sintomatologia que atrapalha todas as áreas dessa pessoa, né? Como a gente já citou, a vida familiar, a vida afetiva, a vida laboral, né, a vida social acaba sendo impactada. Imagine uma pessoa, né, que acaba tendo, né, aquelas crises de pânico, né, agorafobia, a pessoa não consegue ficar em público com outras pessoas, né, ou mesmo as pessoas que acabam, né, aprofundando, né, dessa tristeza para uma depressão, começando com essa ideação suicida. Então, né, cabe a nós, como profissionais de saúde, antes de tudo, né, começar a contribuir, né, para a desconstrução dessa visão preconceituosa em relação a cuidar da saúde psicoemocional. Porque, dependendo da forma de ser daquela pessoa, né, da personalidade, o corpo daquela pessoa vai pedir ajuda de variadas formas. E vocês, né, com certeza, né, têm muitos e muitos exemplos, né, para compartilhar conosco, né, de pacientes que às vezes, né, foi a coceira, né, como falam, né, a coceira, né, na pele que não passa por nada, né, aquele bendito daquela dexametasona que se passa na pele, que é o que eu falo, só vai suprimir, mas não resolve, né, a raiz daquele problema. Como mesmo, né, muitos pais e mães preocupados, né, com filhos, com adolescentes, que acabam, né, começando a modificar o comportamento dentro de casa, começa a receber aqueles bilhetes da escola. Então, realmente, é muita coisa para se gerenciar ao mesmo tempo e uma visão preconceituosa acaba complicando ainda mais. E aí eu gostaria que vocês falassem agora, meninas, de algum paciente que foi assim bem complicado para vocês em relação a essas doenças psicossomáticas? Um que assim destacou para vocês o trabalho? Então, eu tive uma paciente que eu fiz o tratamento nela durante 5 meses. Tive que interromper o tratamento por questões por questões pessoais dela mesmo. Mas foi muito complicado, porque o que acontece? Quando se trata de auriculoterapia, e quando a gente faz a anamnese da pessoa, do paciente, a gente tem que buscar a causa, a gente tenta fazer um histórico, né? Buscar um histórico da causa dos sintomas. Então, a gente vai investigando. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, tem pacientes que não falam absolutamente nada. A gente pergunta, a gente conversa, mas ficam mudos. Só fala sim, não, sim, não, sim, não. Então, o que eu sempre falo também é porque o corpo da gente fala de todas as formas, né? E a gente, como enfermeira, a gente também sabe, a gente conhece o nosso paciente. Mesmo que ele não fale, mas a gente consegue conhecer. Então, e a orelha também, quando a gente faz o diagnóstico na auriculoterapia, a orelha também diz tudo, né? Ela fala tudo. Onde está o desequilíbrio, a desarmonia do corpo do paciente. Então, assim, essa cliente que eu tive, primeiro que
ela não se ajudava, já começa por aí. Eu acredito que qualquer tratamento, seja farmacológico ou não farmacológico, que é o que a gente está trabalhando hoje, você precisa primeiramente confiar e acreditar e fazer por onde. Foi como Isis precisa orientar o Agora paciente para que picotou ele um mude pouco os o seu hábitos de áudio, vida. tá? Agora, você está ouvindo Tá a ouvindo gente agora? bem? Tô. Tá me Agora ouvindo? Pronto. sim. Foi como o Isis falou no começo, a gente precisa orientar o paciente, além do tratamento, para que ele tenha uma mudança de hábitos de vida. Pratique atividade física, se alimente de forma correta, beba bastante água, busque dormir, né, ter uma qualidade de sono, porque o tratamento em si só, ele vai ajudar, vai, mas também não vai ter aquele resultado 100%. Então, essa cliente, assim, eu tive uma certa dificuldade, mas que também me trouxe bastante conhecimento e experiência, justamente por conta disso. Porque eu fazia o tratamento e fiz todas as técnicas, desde semente a agulha semi-permanente, e todas as vezes ela falava que não melhorava, que sentia um pouquinho de melhora, ou às vezes não melhorava. Mas eu sabia que não era por conta do tratamento, que eu sei que o que eu estava fazendo, os protocolos eram totalmente corretos. Mas era justamente o fato dela permanecer no mesmo lugar, no sedentarismo, se alimentando de forma incorreta, no estresse do trabalho. Ela não tinha horário de descanso, ela trabalhava 8 horas, não tinha horário para finalizar, né, home office. Então ela não respeitava o tempo de descanso, o seu tempo de almoço, de lanche, não tinha esse respeito. Então eu fui trabalhando também todas essas questões com ela e a gente precisa também trabalhar. Então é aquela visão que a gente tem que ter de forma geral, para que a gente possa também abrir os olhos do nosso paciente, para que eles também tenham a consciência de que não é um milagre, né? Vai te ajudar com certeza a ter uma vida totalmente equilibrada, com menos sintomas físicos e psíquicos, mas também ele precisa se ajudar. É Então eu tive verdade. essa. Isso que você falou foi tudo, Tatiane. Porque é o que a gente fala muito, né? A maior dificuldade, como você falou, não é milagre, né? Nós estamos no imediatismo que a pessoa quer que a gente dê uma pílula dourada e se Isso. resolva o problema, né? Mas é aquilo, é a corresponsabilização daquela pessoa também pelo desenvolvimento, né? Pelo cuidado da sua própria saúde, é muito importante, né? E principalmente a adesão à terapêutica que é proposta, né? Porque uma coisa são vocês, né, no consultório, terem ali todo aquele manejo, aquele cuidado, a pessoa vai com a receitinha para casa e depois que ela sai do consultório, ela não segue nada, né? E depois dá aquele feedback, não resolveu, não resolveu. E eu acho que não existe profissional melhor do que os enfermeiros para poder pegar essas entrelinhas, né, daquele paciente que está ali naquela resistência a aderir a esse tratamento, que é realmente muito importante. É porque aquilo, enquanto a pessoa não aceita de que ela, né, tem uma parte grande, né, do desenvolvimento daquele problema, né, e do crescimento dele, fica difícil realmente o profissional ajuda, mas até um certo ponto. Não tem por completo, né, a resposta esperada, porque a pessoa também precisa, né? É um Com certeza. trabalho conjunto, né? Ombro a ombro, é o Isso. profissional e o cliente. Isso que você falou é muito importante, desde a questão de ter a quantidade ideal de horas de sono, a mesma hidratação, né, ter esses momentos de pausa, e a gente consegue observar que muitas dessas questões psicoemocionais que o corpo, né, pede ajuda, pelo amor de Deus, né, É. com realmente um problema físico, né, se tornando aí psicossomático, é justamente, né, as pessoas, como diz o Augusto Cury, né, elas não são protagonistas da sua vida, elas se tornam extremamente reativas, são pessoas que não têm uma gestão do seu tempo, não têm uma gestão das suas relações, das suas emoções, do seu dinheiro, e aí se torna aquela bola de neve, né, que acaba em algum momento o corpo cobrando. E você, Isis, querida, qual é um caso, né, de um paciente que te impactou bastante? Então, eu tenho um caso bem parecido, igual ao da Tatiana.
E a terapia, qualquer tipo de terapia, ela depende, 50% do terapeuta, os outros 50% do paciente, né? Ele precisa querer melhorar, ele precisa querer, tem que partir dele, isso mentalmente, né? Tem que partir dele a melhora. Não adianta o paciente vir tratar comigo com desânimo, né? Ele tem que vir positivo, ele tem que vir que ele vai melhorar, que ele vai curar, né, dessas sintomatologias, ou de comum a um tratamento psiquiátrico ou com psicólogo, né? Que ele vai tirar esses gatilhos que fazem ele sair dessa questão de desordem, né? Eu tive, sim, uma paciente que foi bem difícil de tratá-la. A gente está parada agora, o tratamento, né? E justamente por essa questão de você sempre se manter naquela condição de que eu não tenho força de vontade, eu tenho desânimo, sempre o negativo, sabe? Eu não tenho vontade de nada, eu tenho muita irritabilidade e não querer melhorar, não partir dela, né? Foi um dos meus atendimentos, assim, que eu não tive um sucesso porque não dependeu de mim, não dependeu só de mim, né? E aí é quando a gente entra orientando e pedindo para essa pessoa procurar, porque como eu falei, eu tenho 2 tipos de público. Eu tenho um público que vem através de um diagnóstico médico e eu tenho um público que não vem, que se autoanalisa e vem me procurar para uma terapia. E ali dentro daquela anamnese a gente faz as orientações e as indicações, se for o caso, para o psicólogo, psiquiatra, a gente trata e indica. Então essa cliente não foi uma cliente de sucesso, porque parte do tratamento dependia dela e não de mim, né? E foi a minha cliente, assim, até hoje, que eu tenho um aperto no coração de não ter conseguido entregar para ela um tratamento, né, uma orientação, a resposta, não conseguir a resposta, o resultado esperado. Um resultado 100%, não consegui. Eu tenho ela no coração, assim, querendo... eu tenho ela no coração. Também faz parte desse processo, né? A pessoa, quando ela tem uma situação difícil na vida dela, né, seja isso já cristalizado como doença ou não, a gente sabe, né, que cada pessoa, dentro do seu ritmo, que tem influência pela sua forma de ser, entre outros, né, mas vive aquele seu processo do luto, né, que envolve desde negar aquela situação, aquela doença, aquele sinal, aquele sintoma, né, até passar por aquelas outras fases que nós sabemos, né, a raiva, a barganha, a depressão e até, por fim, a aceitação. Então, cabe a nós também, mais uma vez, como profissionais de saúde, também compreender, claro, não desamparar essa pessoa, encaminhar para os outros colegas que têm outras ferramentas que podem ajudar a pessoa, né, a dar mais ritmo, né, a esse luto que a pessoa está vivendo. E algo que eu acho que é muito importante a gente também destacar aqui, né, vocês falaram muito sobre a questão dessa ansiedade, né, todos nós estávamos ansiosos para a live, né, então eu estava ansiosa, né, rápida me arrumando. Então, essa ansiedade que nos deixa ali naquela tensão bem leve para estar bem, né, para estar pronta, para fazer bonito, isso é algo natural, gente. O problema todo que eu falo, a gente tem que acender a luz amarela quando aquela nossa mania, né, e aí a professora de saúde mental não vai qualificar, né, quando a gente fala lá na parte da doença da bipolaridade, né, mas essa mania, gíria, né, ela, tudo bem cada um ter sua mania, desde que isso não comece a atrapalhar outras áreas da sua vida, é o que a gente fala bem. Se você quer saber se aquilo que está surgindo na sua vida agora, aquilo que você está sentindo, é algo natural, que faz parte do ser humano, tem dia, a gente no mesmo dia pode estar alegre, pode estar triste, pode estar com raiva, né? Faz parte oscilar diante do contexto, né? É o que eu falo. O segredo é a gente se reequilibrar rápido, né? Mesmo eu como, né, praticante de meditação, eu não fico 24 horas por dia no isso não existe. Eu também tenho meus momentos de pico, mas eu respiro fundo, né? Porque é aquilo que eu falo, eu não posso infartar por causa dos outros, então eu respiro fundo, né, e retorno ao meu reequilíbrio. Então isso é natural, né?
A verdadeira loucura, que também faz parte, né, do nosso inconsciente coletivo, é de que nós temos que estar bem 24 horas por dia. A gente está sempre alegre, a gente está sempre sorridente, a gente sempre, né, consegue dar conta de tudo. Não, a gente vai ter um planejamento, mas a gente também tem que estar, né, dentro do nosso planejamento, esperando o imprevisto, né? Porque a gente não tem gerência sobre o que nos acontece, a gente só tem gerência sobre o que aconteceu. Poxa, e agora, né? Como é que eu vou reagir? Vai ser o papum ou se eu respiro fundo, né? E vamos ver, né, o que dá para fazer agora que o leite derramou. Mas isso é algo que algumas pessoas, pela sua forma de ser, né, pela criação que elas receberam, elas já conseguem fazer de uma maneira mais rápida. Outras pessoas precisam de profissionais e está tudo bem. O importante é que essa pessoa consiga, como vocês bem falaram, né, compreender aquilo que está fazendo bem a ela ou não está fazendo. E se não está fazendo, buscar ajuda para se resolver. E algo que é muito preocupante para todas nós, né, todos os colegas que estão online, eu gostaria até de perguntar a vocês: vocês têm atendido um público infanto-juvenil? Vocês já trabalharam com alguma criança, algum adolescente que está com essa, né, esse mau gerenciamento das emoções e buscaram ajuda, ou os pais buscaram ajuda para vocês? Que até a Elizabeth falou que até antes, né, dela concluir a faculdade dela de enfermagem, beijo para você, Elizabeth, foi até minha aluna, ela falou que ela teve dificuldade, né, de conviver, lidar e até ajudar a filha dela que tinha depressão e ela não sabia, só soube realmente depois, né, que avançou os estudos na faculdade e hoje como enfermeira consegue conduzir muito melhor. Vocês já tiveram algum cliente infanto-juvenil? Criança não, eu não. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, né? Mas eu tenho várias crianças que tratam comigo. Não sei porquê. É mesmo? Quem me conhece sabe que eu sou de... Não, quem me conhece sabe que eu sou de pediatria a vida inteira, né? Você já está atraindo sua clientela, isso. Meu primeiro emprego foi o neonatal. Ai, você é muito corajosa. A minha vida inteira foi pediatria. Então, eu tenho crianças várias que fazem. Inclusive, tem umas mães aqui, clientes minhas que estão aqui na live, que fazem tratamento comigo. Vem com diagnóstico, tá? Um diagnóstico fechado, ansiedade, TAG, né? É transtorno de ansiedade generalizada. Elas vêm com diagnóstico, elas vêm com tratamento com psicólogo, psicopedagogo, e as mães, elas me procuram para fazer um tratamento não medicamentoso, né? Por ser criança, as mães têm essa preocupação de fazer um tratamento mais natural, e a auriculoterapia, ela, assim, realmente, eu posso falar assim de cadeira. Eu tenho vários depoimentos, né, eu posso falar, ela dá uma acalmada, assim, surreal. E aí, você tratando essa ansiedade, né, generalizada, você consegue uma criança que se concentra melhor nos estudos, né? Concentração em memória. Tem uma criança que consegue conviver no âmbito familiar, né? Juntamente com esse trabalho com a psicóloga e a psicopedagoga, enfim, terapeuta ocupacional. Então, assim, eu tenho crianças que eu atendo de 15 em 15 dias. Eu faço auriculoterapia de 15 em 15 dias. Eu nem fecho o protocolo. Eu já inicio fazendo de 15 em 15, porque o cristal ele dura um tempo maior, né? E aí eu não tenho a necessidade de ficar mudando semanalmente esse cristal. Eu consigo dar um espaçamento. Então, hoje eu tenho uma cartela de algumas crianças e as mães vêm me procurando assim bastante, porque é uma terapia que você tem uma resposta rápida. Muitas das vezes eu tenho resposta assim no ato do estímulo, né? Eu consigo fazer, dependendo da idade dessa criança, eu consigo deixar a agulhinha semi-permanente. A criança fica com o estímulo durante a semana toda. E a resposta é quase que imediata nessas crianças para síndrome de ansiedade generalizada, normalmente, né? Ou vem com algum outro distúrbio da fala, que aí você precisa tratar a ansiedade para o fonoaudiólogo tratar o distúrbio da fala, né? Porque a criança, quando tem um distúrbio da fala, ela, muitas das vezes, o adulto não consegue entender
o que essa criança está falando. E essa criança ela fica mais nervosa porque ela não consegue se expressar. E aí vem a hiperatividade, né? Então, é uma criança hiperativa, é uma criança agitada, e aí é onde a auriculoterapia trabalha. Você trabalha em cima dessa hiperatividade, né? Dessa ansiedade dessa criança, para o fonoaudiólogo até fazer um trabalho aí mais eficaz com essa criança. E aí a mãe tem uma resposta, né, da criança. Uma criança que não senta, não se concentra, não vê televisão, não consegue fazer uma atividade, não consegue fazer um jogo. Então, quando a auriculoterapia inicia, e às vezes até na primeira semana, a mãe já começa a observar, né, essa concentração dessa criança. Uma criança mais tranquila, mais agitada. Criança com um déficit de insônia, assim, master, sabe? Crianças que não dormem. Eu tenho muita dificuldade de pegar no sono, porque o cérebro é totalmente acelerado. Então, assim, eu tenho um número grande de crianças, não sei porquê, né? Eu acho que a pediatria está intrínseca assim, em mim, né? E muitas das vezes eu tenho que fazer todo um trabalho. Se essa criança não me conhece, eu tenho que fazer todo um trabalho educativo com essa criança antes, né? Se ela não me conhece, a criança é um ser que você não consegue botar a mão e examinar se ela não te conhece. O estranho para ela é estranho, né? E aí, muitas das vezes, eu me fantasio, às vezes levo minha filha para brincar, para interagir. Tem uns vídeos meus aí que eu faço umas loucuras aí, levo uns brinquedos. Às vezes, eu não consigo fazer essa aplicação no primeiro dia. Eu tenho que fazer realmente essa integração com essa criança de brincadeira no primeiro momento, para isso ser uma criança menor, né? Eu tenho algumas crianças de 4, 5 anos, tenho crianças de 3 anos. Então, esse primeiro contato, eu preciso fazer essa integração. Estratégia lúdica. Lúdica, totalmente lúdica. Às vezes eu levo um boneco e boto também o cristal na orelha do boneco. Ou digo que os cristais é os personagens que ele gosta. E assim eu vou trabalhando e conquistando. E muitas das vezes eu nem vou para fazer, não. Eu vou mesmo para ter esse contato. Tá? No segundo momento, ele já me aceitar melhor e a gente poder começar a fazer aí o protocolo individualizado e começar a fazer os cristalzinhos na orelha. As crianças maiores eu consigo fazer a agulha. Eu já tive crianças que faziam tratamento comigo com cristal e me pediram para começar a usar a agulha porque esquecia de estimular. Eu tenho algumas crianças que me pedem, tia, pode colocar um cristalzinho em mim, que o meu caiu? Aí eu brinco, você está sentindo melhor? Aí a criança fala, tô. Então, assim, é um público que eu atendo bastante. Não, e dentro, geralmente... E nesse período de pandemia, assim, eu acredito que as crianças tenham ficado assim, realmente sem esse convívio social, presa dentro de casa, sem brincar, né, ao ar livre. Agora está um pouco, mas que já voltaram para a escola, né? Então, eu acredito que as crianças tenham ficado assim com uma hiperatividade fora do anormal, né? Sim. E normalmente essas crianças elas vêm para mim já com diagnóstico fechado e aí eu começo esse tratamento aí semanal ou quinzenal. Tem uma pergunta para você, Isis. Perguntaram quantos pontos por protocolo você usa em crianças de 4 a 10 anos? Seguinte, quando a gente fala em protocolo na auriculoterapia, é um protocolo individualizado, tá? Porque assim, quando a gente fala em protocolo, há um livro de protocolo escrito para fazer isso, 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 isso. Não, não é isso. Eu monto um protocolo realmente individualizado dentro daquela patologia e dentro daquela sintomatologia que a criança ou o adulto me apresenta. E na auriculoterapia que eu trabalho, que é neurofisiológica, se a criança tem 4 anos, eu utilizo até 4 pontos. Se a criança tem 6, até 6 pontos e aí sucessivamente, tá? Não fujo dessa regra, não, porque também o cérebro, não adianta eu estimular muito o cérebro dessa criança, ele vai ficar meio louco. Opa, para onde é que eu vou? Tem tantos estímulos aí, e aí a gente tem essa regrinha pela idade, tá? Até eu já fiz a auriculoterapia no bebê de 3 meses, e eu botei um pontinho só sistema nervoso central, e já deu uma resposta. Então, é de acordo com a idade, tá? Ok, então. A
A Lauriruas, é assim, querida, se eu falei certo, agradeceu. E aproveitar agora te perguntar, Tatiane, você que também tem, né, uma cartela grande, né, de práticas integrativas à sua disposição de trabalho, qual que você observa que as pessoas têm mais aceitação? Porque pela nossa política nacional de práticas integrativas, que é até muito estimulada pelo nosso Sistema Único de Saúde hoje, existem algumas, principalmente, que trabalham mais com esse corpo energético, que as pessoas têm uma visão tanto distorcida e associam algumas práticas de religiões, e aí tem uma certa resistência. Eu falo isso principalmente como mestre em Reiki, que algumas pessoas têm até resistência, né, confundem com a posição de mãos do Jorei da Igreja Messiânica, entre outros. Né? Então, assim, você que tem uma cartela, né, bem diversa de ferramentas, tem alguma que as pessoas têm mais facilidade de aceitação, outras que elas já têm mais resistência, além da auriculoterapia que você também utiliza bastante? Então, atualmente, a minha demanda maior tem sido auriculoterapia, ventosa e massagem relaxante. Justamente por questões de estresse do trabalho, por questões de excesso, né? Às vezes por conta realmente de uma semana intensa de trabalho, de estresse. Então, eles têm me procurado mais por conta disso. Em relação à massagem relaxante. A ventosoterapia, a maioria é para dor, né? Normalmente a nível de coluna, também por conta da maioria profissional da saúde. Então, eles me procuram para o tratamento da ventosoterapia. Essas duas, normalmente eu associo com a auriculoterapia, porque eles me pedem. Mas nunca foi assim, né? Como você mesmo falou, Paula, as pessoas ainda não conhecem ou conhecem de uma forma totalmente, porque as pessoas ainda associam a auriculoterapia, propriamente dita, com a própria acupuntura, né? Que é a acupuntura sistêmica. Então, a gente precisa diferenciar, né? Então, assim, logo quando eu comecei a trabalhar, as pessoas, nossa, você faz acupuntura? Eu tinha que explicar, eu não faço a sistêmica, somente, né, a auriculoterapia. Então, as pessoas começaram a entender. Então, eu tive que fazer também, logo nos meus primeiros atendimentos, e quando eu pego algum cliente novo, eu sempre tenho que fazer, vamos dizer assim, dar uma aula para esse cliente, né, do o que é a auriculoterapia, os benefícios, sempre eu tenho que fazer. Em todos os meus primeiros atendimentos eu sempre faço, porque sempre tem dúvidas, sempre tem dúvida. Eu também. Eu também faço, Tati. Então, assim, acaba... A primeira pergunta que eu faço é, você conhece a auriculoterapia? Porque Não. Já ouviu falar? Não. Aí eu tenho que ir lá atrás, na história. Eu tenho que ir lá na história da auriculoterapia. Porque às vezes as pessoas chegam até a mim e falam, fulano faz auriculoterapia, diz que se sente bem, eu queria conhecer, ou meu médico me recomendou, só que eu não conheço direito, mas tenho vontade de conhecer, tenho curiosidade, né? Algumas pessoas já chegaram para mim que não tenho curiosidade, quero saber. Então eu sempre fazia essa explicação do que era a terapia, do que era a auriculoterapia, e fazia aplicação de acordo com a anamnese, fechava um protocolo. E amava, todos na verdade, né? Que realmente, porque assim, quando você chega já determinado a ser tratado, a conhecer ou a ter uma melhora dos seus sintomas, o efeito é imediato, na hora você consegue ver. A pessoa já se sente, os primeiros sintomas, né, que a pessoa, nossa, eu estou me sentindo tão leve, tão mais tranquila, mais calma. Então, eu tenho algo em mim, nos meus atendimentos, que é assim, os protocolos são sempre individualizados, mas seja por questões psicossomáticas ou dores físicas, eu sempre coloco o ponto de ansiedade ou relaxamento muscular, sempre, porque na maioria das vezes, sempre tem uma questão de ansiedade, sempre tem uma questão emocional, sempre. Então, meu ponto principal é a ansiedade em todos os protocolos eu uso. Ansiedade todo mundo tem, Todo né? mundo. Todo mundo tem. Aqui, uma fisiológica, outra patológica. Antes de começar a live, eu estava ansiosa.
Antes de começar a live eu estava ansiosa. Aí eu fui lá e pum, fiz um pontinho e me acalmei. É isso mesmo. E aí, principalmente, né, nós como profissionais de saúde, principalmente da enfermagem, como eu falo, não existe a possibilidade de a gente trabalhar pouco. Exatamente. No final do dia, às vezes, assim, eu estou esgotada fisicamente, super satisfeita, mas eu estou cansada. Insônia, ansiedade, irritabilidade. Auriculoterapia, né? Jaqueline, Insônia, ansiedade e irritabilidade é comum no profissional de enfermagem que atua no campo, né, gente? É verdade. Eu já vou indicar você, Isis, antes da gente terminar a live, você divulgar o endereço do espaço, Jaqueline, que também foi uma das nossas convidadas aqui nas lives de julho, falando, né, sobre empreender na enfermagem estética, inclusive é que é responsável, né, pelas mágicas que faz em mim. Falou que está precisando da auriculoterapia. Eu tô fazendo tanta propaganda dela que eu tô com a fim de experimentar essa mágica também. Eu sou suspeita, minha pele de princesa é mágica dela. E agora, para a gente já caminhar para a conclusão, meninas, que eu acho que é muito importante, que a maioria dos colegas que passaram aqui são colegas também da área da enfermagem, e aí eu acho que também é algo que vale a gente destacar, não só começar a desconstruir essa visão, né, de que a gente tem que ser forte e dar conta de tudo o tempo todo, então a gente tem que realmente pausar, desacelerar, se a gente não está sentindo algo, né, de bom, a gente tem que realmente compartilhar, tem que pedir ajuda. Vocês atendem muitos colegas da área da saúde ou da área da enfermagem? Atendo. Olha, vários já entraram em contato comigo, mas não conseguem tempo para vir tratar. Meu Deus. Eu sei você, Tati. Eu tenho uma cliente que já faço tratamento já há algum tempo, ela é técnica de enfermagem, e ela me procura justamente por ela já ter um histórico de depressão. Atualmente ela não toma nenhum medicamento, como a gente conversou. Ela optou por realmente deixar de tomar o medicamento e ela se sente super bem diante disso. A gente jamais vai falar para o paciente, né, deixar de tomar o seu medicamento, de maneira nenhuma. Não, jamais. Vai continuar fazendo o seu protocolo, o seu acompanhamento com o psiquiatra, com o psicoterapeuta. Mas realmente tem pacientes que eles sentem a necessidade de realmente deixar porque realmente se sente bem. Eu tenho uma profissional da saúde, né, que ela tem esse histórico de depressão, mas graças a Deus e às terapias, né, que ela mesma relata, ela hoje tem esse conforto. E ela me procura, eu faço a ventosa e a auriculoterapia, justamente para ter esse controle em relação à ansiedade e esse excesso de sobrecarga de trabalho. Então ela tem um andor muito constante a nível de coluna, né, de músculo, por conta do excesso de trabalho, mas que ela tem conseguido um verdadeiro equilíbrio na auriculoterapia e na ventosa. Então já estou aí com... o meu primeiro tratamento com ela eu fiz durante uns 4 meses. Depois, por ela mesma, não, Tati, estou me sentindo ótima. Aí ela ficou mais uns 4 a 5 meses sem sentir absolutamente nada, super bem. Aí quando foi mês passado, ela me procurou novamente para retornar. Então, assim, realmente tem eficiência, né? As terapias integrativas complementares. Eu acredito que as pessoas precisam conhecer mais, porque tem essa certa ideia errada, né? Pelas questões de energias, como a Paula falou, as pessoas precisam conhecer mais. E quando conhecem, realmente não consegue deixar de fazer o tratamento. Não consegue. Já tive situações de uma cliente chegar para mim e falar assim, não acredito nisso não, isso é besteira. Oi, Lidy. Então, assim, aí já começa daí, né? Como é que você vai tratar uma pessoa que não acredita, que não consegue? Você pode fazer... Estética, né? Estética, né? Não consegue. Vai, às vezes, para testar, né? Exatamente. Às vezes Mas eu sempre consigo conversar com elas e trazer o ponto positivo. Vamos dizer assim, dar um voto de confiança.
Se você não Sim. gostar, a gente não faz mais. Mas é muito difícil, Isso. é muito difícil. Ele sempre continua. É, A pessoa é. sente, né? E por mais que sejam Sente. colegas que utilizem como práticas integrativas, como a gente fala nessas questões mais energéticas, né? Do reiki, o toque terapêutico, entre outros, né? Existem, algo da própria pessoa, né? Existem pessoas que precisam de algo palpável, né? Então, aí a gente Isso. vai prescrever a fitoterapia, a auriculoterapia, os florais, né? Independente de Os qual é o aromas, né? sistema. Que aí a pessoa, né, precisa, né, a construção mental da pessoa. Assim como eu tomo a pílula, né, o comprimido da alopatia, eu preciso continuar tomando algo diariamente entre essas sessões. Né? Então, Isso. realmente é muito importante. Né? E a nossa mensagem, né, o que eu gostaria de deixar disso, né, é importante, sim, falar sobre essas emoções que acabam sendo mal elaboradas, né, e que a pessoa, né, não se sentindo bem, compartilhe, né, nós, principalmente Uhum. dos dois lados, como a pessoa que pode estar precisando de ajuda, Isso. como também a pessoa que não vai fazer o julgamento, né, principalmente como profissionais de saúde, não deveria acontecer, mas nós sabemos que Mas acontece. É, Né? Essas isso mesmo. pessoas, o que elas menos precisam é do julgamento, até porque, se nós estamos falando de pessoas com as quais nós temos um vínculo afetivo, né, se espera justamente, antes de tudo, compreensão e confiança. Né? E às vezes cabe a nós, profissionais de enfermagem, né, que tem esse olhar diferenciado, que é cuidar das pessoas, começar realmente a cuidar desse núcleo familiar, porque às vezes o gatilho para essa pessoa realmente são essas situações conflitantes, né, dentro de casa, que deveria ser o nosso oásis e às vezes, Sim, infelizmente, não é. É justamente o palco, né, de muitas brigas, muitas discussões, desrespeitos. E aí, em algum momento, né, essa pessoa vai realmente adoecer e o corpo vai pedir ajuda, né? Que as doenças exatamente. psicossomáticas são muitas. A gente aqui só pontuou mesmo a questão da ansiedade, os problemas de insônia, mas a gente tem aí Isso. uma série de problemas, desde a sim. fibromialgia, os problemas de pele, né, como eu já comentei aqui com vocês, a alopécia, a dermatite seborreica, né, a psoríase, entre outros, que realmente, né, é a forma que aquele organismo tem de pedir ajuda, porque algo que a pessoa vem fazendo na vida dela não vai bem. Então, cada Uhum. um com a sua mania, porque se a gente colocar uma Sim, lupa em cima das pessoas, cada um, né, tem a sua maniazinha ali isso. esquisita, vamos por assim, mas a É, questão toda é acender a luz amarela se isso começa a impactar outras áreas da sua vida. Aí sim Exatamente. cabe, né, buscar ajuda, independente de qual seja o profissional. Mas como eu, né, sou uma enfermeira apaixonada, eu falo sempre, busque o enfermeiro que é o profissional ideal para cuidar de você e da saúde da sua família. E agora, Com meninas, para a gente certeza. caminhar para o fim, vou dar a palavra para vocês, né, poderem mais uma vez falar sobre o trabalho de vocês, caso vocês queiram dar um endereço, né, formas de contato, mas as meninas, né, estão aqui no Instagram, eu vou deixar salvo para vocês, né, mais uma vez, aí vocês sabem que vocês conseguem ver a live aqui no Instagram, na página no Facebook e também no canal no YouTube, Paula Lousada Empreendedora. E aí eu passo a palavra para Tatiana e depois para a Isis. Pode falar, querida. Quero agradecer a todos que estiveram presentes na live, agradecer a Paula, a Isis, muito Brinque, obrigada, gente. foi maravilhoso, gente. Foi maravilhosa a nossa conversa. Também estava muito nervosa, né, muito ansiosa, mas deu tudo certo, é normal. Então, assim, eu quero realmente reforçar isso, Paula, para que a gente realmente normalize o pedir ajuda, né? Eu não estou bem, tá tudo bem você não acordar bem, você não querer, você não estar disposto a ir trabalhar, estar disposto a fazer determinada atividade. A gente precisa normalizar isso, né? Como a gente comentou, a gente precisa estar bem o tempo todo, sorrindo o tempo todo, alegre o tempo todo. Não, a gente não precisa, né? A gente precisa normalizar nossos momentos também de crises, nosso momento de tristeza. A gente precisa normalizar, dar sentido também para isso, porque nossa vida não é conto de fadas, que é tudo perfeito, maravilhoso. Então, a gente precisa normalizar. Quando a gente fala de saúde mental, é o que eu sempre friso. Normalize, procure ajuda, né? Principalmente, se você está em um ambiente só de julgamentos, óbvio que você vai evitar de pedir ajuda nesse ambiente, né? Mas procure alguém que você realmente confie. Mas vamos normalizar o não estar bem, porque também o não estar bem vai te ajudar com que você também
tenha esse up na vida, né? Quando você passar por toda essa situação, vai sair totalmente fortalecido, renovado e disposto para enfrentar tudo, né? É verdade. Então, então, assim, eu faço meus atendimentos aqui em Salvador. Eu não tenho ainda um ambiente físico, né? Estou trabalhando para isso, com fé em Deus. Eu faço meus atendimentos a domicílio. Então, meus atendimentos estão abertos para todos. Tem meu contato, meu WhatsApp no link do meu Instagram. Então, que não seja nem para atendimento, mas se tiver alguma dúvida de alguma terapia, que queira saber alguma informação, entender um pouco mais, porque muitas pessoas também me procuram para entender o que seria tal terapia, então estou disposta, sempre disponível. Então é isso. Muito obrigada, Tatiane. Obrigada, Tati. Então, queria agradecer a Paula, a Tati, a todos que estão aqui presentes, a doutora Viviane, eu vi que entrou aí também uma pediatra, que já trabalhou com auriculoterapia, que ela me falou, é a pediatra da minha filha. Eu queria deixar assim uma mensagem, que nem sempre saúde mental, você precisa estar doente para cuidar da sua saúde mental, né? Você fazer uma higiene mental, sair daquela sua zona de atividades diárias que você tem e fazer algo que espareça a sua mente, né? Que você consiga aí fazer uma atividade com a sua família, seu filho no final de semana, isso é higiene mental. Isso é cuidar da saúde mental, né? Você sair daquela função ali semanal que muitas das vezes a gente tem, né? De mãe, de profissional, né? Pessoal que está trabalhando de home office, eu tenho muito cliente que estão trabalhando em casa por conta da pandemia. Tem que dar conta de casa, de marido, de filho, de trabalho, se viu dentro de casa trabalhando e trabalhando as atividades de casa, coisa que não acontecia. Isso também é cuidar da saúde mental, né? Sair desse ambiente, esparecer a mente, conversar com pessoas, olhar a natureza, isso é saúde mental. Isso é cuidar da saúde mental também, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente acha que, existe um problema, eu vou cuidar da saúde mental. Não, não é. E é essa mensagem que eu quero deixar. Hoje eu estou atendendo em 2 salas, né? Uma é aqui no Ilha Pura, onde eu trabalho com hora marcada. A minha agenda é pequena, porque o terapeuta, quando ele vai atender um paciente, é um atendimento assim que você se doa, se entrega. Então a minha agenda é pequena porque meu atendimento é demorado, não é atendimento rápido. Então a minha agenda é um pouco menor porque eu dou um tempo maior do que para o meu cliente, né? A outra sala é no Barra Corpórea, na Clínica Borboletar. É uma parceria que eu tenho com um grupo de psicólogos, né? Eu fiz essa parceria justamente porque a auriculoterapia, muitas das vezes, ela não caminha sozinha. Ela precisa realmente estar de parceria com o psicólogo, com o psiquiatra. Então, eu atendo lá na Clínica Borboletar, com horário marcado. Atendo a domicílio também, em alguns casos, isso aí vai de conversas no WhatsApp, do que vai ficar melhor para o paciente, do que vai ficar melhor para mim. Então, eu atendo a domicílio, no Ilha Pura, que é o condomínio onde eu moro, e na Clínica Borboletar, que é um grupo de psicólogos, né? E é isso, gente. Queria agradecer aí pela presença de todos. E vamos cuidar da nossa saúde mental fazendo higiene, né? Exatamente. Higiene mental. Exatamente. É verdade. Importantíssimo. Até escutar uma música é uma higiene mental. Com certeza. Né? É verdade. Bom, gostaria de agradecer muito mais uma vez o convite e a confiança da Isis e da Tatiane, né, para auxiliar na divulgação dessa live, na realização desse tema que é tão importante, né, cuidar da saúde mental. Estamos todos aí, né, com o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Então, assim, essa questão da ideação suicida, né, que a pessoa começa realmente a não ver outra saída para resolver aquela dor intensa que ela está sentindo, né, acabando com a própria vida, não começa do dia para a noite, é um processo. Então, assim, realmente, se você está com algum problema, se você não está conseguindo vencer essa dor, essa dificuldade, peça ajuda a um familiar, peça ajuda a um profissional de saúde,
O importante é sempre a valorização dessa vida, né? E principalmente para todos nós profissionais de saúde, como a gente falou lá no início da live, né? A gente atentar da nossa fala, a nossa postura de não julgamento. Uma pessoa que está enfrentando situações diversas, como cada um de nós que estamos aqui nessa live enfrentamos, o que a gente precisa realmente é de apoio, de acolhimento e de menos julgamento, né? E como profissionais de saúde e de enfermagem que cuida de pessoas, né, acaba sendo algo inadmissível. A gente tem que puxar a orelha. Tá bom? Então, assim, vai ficar, queridos, salva essa live, né? Vou deixar na descrição dessa live o contato, né? Muito obrigado, Tatiana. Obrigada, Paula. Muito sucesso, né, para vocês, né? Muito obrigada. Aproveitem, né, marquem seus horários, né, com auriculoterapia, aromoterapia, ventosoterapia, né, marquem com as meninas, né, outros colegas também, né, a gente sempre está compartilhando essa rede, aquele que está mais próximo de vocês, e me sigam, né, nas redes sociais Paula Lousada Empreendedora, né, para cada vez mais fortalecer a nossa rede empreendedora na enfermagem, porque a enfermagem cuida de pessoas, né? Não estamos só no hospital. Beijo grande, queridos. Vocês sabem que eu sou péssima em printar a tela. Por favor, printem a tela e mandem pra gente no direct para facilitar depois a divulgação dessa live. Um beijo para vocês, boa noite, gente. Boa semana e até segunda-feira que vem que tem outra live, mas daqui a pouco a gente divulga o tema. Beijo, tchau. Beijo. Boa noite. Tchau, beijo.